Salmo de número 57, louvor pela benignidade divina, ao mestre de canto, segundo a melodia Não Destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele, dos céus, me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Ó Deus bendito, Deus misericordioso, que bom podermos ter a luz da tua palavra para guiar o nosso viver. Nesse momento, ó Deus, seja a tua voz falando ao nosso coração, para nossa edificação e transformação, e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A vida nesse mundo é muito perigosa, não é? Nós estamos cercados de perigos o tempo todo, alguns até que a gente nem percebe. Nem todos vão com a nossa cara. Você já deve ter percebido isso, né? Tem gente que gosta da gente, que tem prazer na nossa companhia, tem gente que nos favorece, procura sempre nos ajudar, mas tem gente que não vai com a nossa cara. Alguns se tornam até mesmo os nossos inimigos. Tem inimigos que não representam nenhum perigo, mas tem gente que faz de tudo para nos derrubar, para nos maltratar. Essa é a realidade. Não só crentes passam por perigos e tem gente contra eles. Os ímpios também. Essa é uma realidade de todo ser humano. A questão que eu quero pensar com os irmãos, com base no Salmo 57, é a seguinte: como enfrentar situações perigosas? Como que a gente vai lidar com a tentativa de pessoas contra nós? Quem escreveu esse salmo foi Davi. E o título, ou subtítulo, né? Se você perceber, sempre em cima dos salmos, ou na maioria deles, tem alguns dizeres em itálico. Esses dizeres em itálico, eles constam nos originais bíblicos, então eles são inspirados por Deus. Diz ali que foi escrito ao mestre de canto, segundo a melodia Não Destruas. Nós não temos o conhecimento dessa melodia, mas tem aqui a informação de que foi escrito por Davi, um hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Você deve conhecer um pouco da história de Davi, você já deve ter lido na sua Bíblia muitos momentos da vida de Davi em que ele teve a sua vida colocada em risco por conta de perseguições.
O primeiro grande inimigo, talvez, da vida de Davi foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Um homem escolhido não por ser um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido não para atender a vontade de Deus, especificamente, ou o prazer de Deus naquele momento, mas para atender a vontade do povo. O povo queria se assemelhar com os outros povos que tinham seus reis. E eles então buscaram, através do profeta Samuel, que um rei fosse estabelecido. E Deus deu ao povo um rei, não segundo o seu coração, mas segundo o coração do povo. Saul então assumiu o povo de Israel como um governante, alguém que em princípio era totalmente despreparado, e se você ler a história bíblica você vai perceber, até no dia dele receber o título, a coroa, vamos dizer assim, ele se escondeu entre as bagagens das pessoas que estavam ali com vergonha daquela situação. Alguém despreparado. Mas Deus abençoou ele em alguns momentos. Ele liderou as guerras do Senhor. Mas em algum momento seu coração se perverteu. No momento em que, especificamente em que ele deveria aguardar o profeta para que o sacrifício fosse realizado, ele temeu aos homens que estavam ali, porque ele viu que eles estavam dispersos, falou, bom, então deixa eu fazer o sacrifício, mesmo antes do profeta autorizado para essa missão chegar. E ali então o seu reino foi retirado, porque ele desobedeceu uma ordem clara da lei de Deus. O Espírito do Senhor deixou de acompanhá-lo, deixou de abençoá-lo. E a gente vai lendo a história e a gente percebe que Deus, bem antes da morte de Saul, escolheu alguém para ser o rei de Israel. Deus chamou o profeta Samuel, falou, vai até a casa de Jessé e eu vou te mostrar quem será o rei de Israel e você vai ungí-lo. E então os filhos de Jessé passam, cada um por sua vez, por Samuel, são apresentados a Samuel e o Senhor diz para ele, não é esse, nem aquele. Samuel imaginou que Deus poderia chamar um desses primeiros, talvez o primogênito, mas na verdade Deus havia escolhido o mais improvável dos filhos de Jessé. Quando passaram todos os filhos, Samuel perguntou, não tem mais nenhum? Ah, tem mais um, mas ele fica lá cuidando das ovelhas. Não, chama ele lá. E então Davi foi apresentado ao profeta e era ele, o escolhido do Senhor. Foi ungido rei de Israel na sua juventude. E o Senhor então foi conduzindo a sua vida a fim de que ele ganhasse notoriedade, ganhasse autoridade sobre o povo. E isso aconteceu enquanto Saul ainda era rei sobre Israel. Numa determinada ocasião, eles saíram à guerra. E Davi, por ter vencido Golias, ele ganhou notoriedade. Saul o trouxe para perto de si, o colocou como uma das suas principais lideranças. E então eles saíram juntos à guerra. E venceram a batalha, pela graça de Deus. Só que quando voltaram, e havia festa quando os guerreiros voltavam, qual foi a canção que as mulheres cantavam? A canção dizia basicamente o seguinte: Saul matou os seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. Isso para o rei certamente não caiu muito bem, não é? Ele era o rei de Israel. Como que as mulheres estão engrandecendo, louvando os feitos de Davi mais do que os meus? E a partir dali ele começou a ter uma antipatia muito grande e crescente contra Davi. Ele começou a perseguir Davi. Perseguir mesmo. Davi teve de fugir, teve de se esconder.
Davi era um homem extremamente capacitado fisicamente, militarmente, estrategicamente. E várias vezes ele teve até mesmo a oportunidade de matar Saul, mas não o fez. Ele não poderia fazer isso com o ungido do Senhor. Afinal, Saul havia sido ungido do Senhor. Então Saul fugia dele. E esse título está dizendo para nós o seguinte: esse é o hino de Davi quando fugia de Saul na caverna. Em alguma das cavernas em que ele se escondeu de Saul, ele compôs estas palavras, inspirado pelo Espírito Santo. E sendo Davi quem ele era, ele poderia com facilidade, como teve oportunidade, de matar Saul, com a sua própria força, com a sua própria inteligência. Mas ele abriu mão de tomar as rédeas da situação. E ele clamou a Deus, para que Deus providenciasse o seu livramento. E é o que nós vemos aqui nessas palavras do Salmo 57. Davi, nesse salmo, nos dá a noção de como é o coração de um servo perfeito de Deus quando passa por situações perigosas. Nós vemos aqui um modelo de uma oração de um servo perfeito de Deus, numa situação de extremo perigo, em que a sua vida está em risco porque tem alguém perseguindo. Então, a pergunta é: como enfrentar situações perigosas? Em primeiro lugar, nos versos 1 a 3, com oração de confiança em Deus. Observe mais uma vez. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Oração de confiança em Deus. Ele está clamando a Deus por misericórdia. E ele está declarando ao Senhor: a minha alma se refugia no Senhor. A minha alma se refugia à sombra das tuas asas. Eu posso estar aqui cercado de pedras, dentro de uma caverna, mas quem me dá proteção de verdade é o Senhor. A minha alma se refugia no Senhor. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele está declarando sua confiança de que Deus pode mover céus e terra a seu favor. Ele confia no poder de Deus. Ele confia na aliança de Deus com ele. Ele fala: Deus pode executar tudo em meu favor, por mim. Ele confia em Deus. E ele diz: Ele, dos céus, me envia o seu auxílio e me livra. É Ele quem providencia o livramento. É Ele quem realiza o que acontece na terra. E ninguém vai pôr a mão em mim se Ele não permitir. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Ele cobre de vergonha os que me ferem. Ele envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Sabe o que ele está fazendo? Ele está até mesmo não só falando com Deus, mas conversando consigo mesmo. Porque no momento de perigo, a gente duvida. A gente tem medo. A gente tem raiva. Então ele está dizendo: ó minha alma, você se refugia no Senhor, não é nas suas próprias estratégias. Ele está dizendo para si mesmo: olha, o Senhor é quem pode te livrar, não é você mesmo. O Senhor é quem pode cobrir de vexame aqueles que te perseguem, não você mesmo. É uma conversa com Deus, mas também consigo mesmo. Ele está alimentando o seu coração e a sua alma com a verdade. E é o que a gente precisa fazer em momentos assim. Porque se a gente se esquecer da palavra de Deus, nós vamos deixar nos guiar pelos nossos próprios princípios e valores, por ideias humanas e carnais, que nada vão produzir de bom na nossa vida. Então, como enfrentar situações perigosas? Em primeiro lugar, com oração de confiança em Deus. Em segundo lugar, com aspiração pela glória de Deus.
versículos 4 a 6. Ele diz: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os no nosso lamento a Deus, mas a gente fica circulando só nisso. A gente fica só lamentando e murmurando e apresentando nossas questões difíceis ao Senhor, e não estou dizendo que não são difíceis, não estou dizendo que não nos causam sofrimento, mas a gente não pode habitar nesses problemas. A gente precisa, nesses momentos, lembrar que Deus deve ser glorificado em toda a terra, e inclusive no nosso sofrimento. No texto que eu li na introdução hoje pela manhã, Filipenses 4, Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não fiquem preocupados demais com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, ação de louvor ao Senhor. A tua oração, a minha oração, não pode ser só uma oração de lamento, só uma oração de dor. Tem que ser oração de louvor. E sabe o que acontece quando no momento da dor e do sofrimento nós começamos a orar em louvor ao Senhor? O nosso coração muda. A vontade de Deus não muda. O decreto de Deus não muda. O que muda é o nosso coração e a maneira como nós interpretamos o que nós estamos vivendo. Então sejamos verdadeiros e sinceros diante de Deus, colocando diante dele o que é de fato que nós estamos vivendo, mas não deixemos de louvá-lo, não deixemos de dizer: seja engrandecido, ó Deus, seja exaltado na minha vida, seja exaltado acima dos céus, mas seja exaltado também em toda a terra, que toda a terra conheça a tua glória, Senhor, e que de alguma forma essa perseguição que eu estou experimentando, esse sofrimento que eu estou experimentando, que de alguma forma isso contribua para a honra e glória do teu nome. Como enfrentar situações perigosas? Em primeiro lugar, com oração de confiança em Deus. Em segundo lugar, com aspiração pela glória de Deus, desejo de ver Deus glorificado. E em terceiro lugar, com firmeza de coração e louvor. Versículos 7 a 11. No versículo 7, Davi declara assim: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Senhor, eu estou abatido. Eu estou cercado de perigos. Mas o Senhor o meu coração está firme diante do Senhor. E o que eu vou fazer então? Eu vou cantar, eu vou louvar. E ele canta ao Senhor: desperta, ó minha alma. A tendência da nossa alma é adormecer. A tendência nossa natural é o abatimento. É a gente cair e ficar no chão. Ele está dizendo: desperta, ó minha alma, desperta, acorda. Não fica aí prostrado. Despertai lira e harpa, ele chama os instrumentos. Venham, vamos louvar juntos. Vamos louvar juntos. Quero acordar a alva. Quer dizer, eu quero acordar antes do sol nascer. Eu quero louvar ao Senhor antes dos passarinhos, antes do ruído da natureza pela manhã. Eu quero começar a louvar ao Senhor antes de tudo isso. Render-te-ei graças entre os povos. A minha gratidão ao Senhor vai chegar ao conhecimento de quem não te conhece ainda, Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Eu vou levar esses louvores para outras pessoas conhecerem, para que outros conheçam o Senhor e também te louvem. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso e fiel. O Senhor é misericordioso porque o Senhor me vê na condição difícil em que eu me encontro.
e me acode, e me acolhe. E o Senhor é fiel, porque o Senhor tem um compromisso comigo. Eu continuarei sendo protegido e guardado, não por êxito meu, mas porque o Senhor é fiel. Então ele exalta esses atributos maravilhosos de Deus, sua misericórdia e a sua fidelidade. E então ele termina no verso 11 com aquela mesma expressão de adoração, a sua aspiração pela glória de Deus, que nós vimos no versículo 5. O 5 e o 11 são basicamente o refrão desse salmo. Ele repete de novo. E leia comigo, por favor. Versículo 11. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Como enfrentar situações perigosas? Em primeiro lugar, com oração de confiança em Deus. Em segundo lugar, com aspiração pela glória de Deus. E em terceiro lugar, com firmeza de coração e louvor. Irmãos, esse é o modelo. Esse salmo é o modelo de alguém que se manteve íntegro, sem vacilar em sua confiança em Deus e sem fazer bobagem no meio da perseguição. Alguém que se manteve íntegro. Davi expressa aqui o caráter perfeito do servo perfeito que se manteve totalmente íntegro quando foi perseguido e morto por seus inimigos. Ele aqui é uma expressão do caráter e da piedade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não vacilou quando foi perseguido, quando os homens se puseram contra ele e foram até o fim para acabar com ele. Ele se manteve íntegro, e é aqui Davi expressa essa integridade. Nós, por vezes, vacilamos, meus irmãos. Lembre-se aí, momentos difíceis, talvez até de perseguição, de pessoas contra você, como foi a sua reação? Nem sempre nós somos amorosos, piedosos. Nosso coração se agita. Nossos sentimentos, por vezes, são os piores possível. Nós vacilamos. E certamente ainda vamos vacilar. Certamente. Quando pessoas se puserem contra nós, certamente nós vamos vacilar. Não é porque a gente aprendeu hoje como enfrentar situações perigosas e anotamos no nosso caderno ou no nosso coração os 3 pontos que o pastor falou, que então na próxima situação de perseguição nós seremos aprovados. Certamente nós vamos vacilar. Nós vamos acabar tendo medo. Talvez até a gente vai enfiar os pés pelas mãos, porque a gente não pensa muito bem nessas situações. Esse salmo, meus irmãos, mais do que nos ensinar como enfrentar situações perigosas, esse salmo nos apresenta um modelo perfeito de quem suportou a pior perseguição de todas e se manteve firme até o final, até ser glorificado, até conquistar para nós a vitória definitiva sobre o pecado, sobre todo o mal. Esse salmo não tem um fim em si mesmo, ele aponta para Cristo, o servo perfeito, que se manteve firme e íntegro até o final. Quando sua fé vacilar, meu irmão, minha irmã, quando o medo e o abatimento chegar na sua alma, quando faltar forças para continuar louvando a Deus, porque nem sempre a gente consegue louvar a Deus em situações assim. Quando faltar forças para continuar louvando a Deus, eu quero dizer uma coisa e guarde isso. Se você não conseguir guardar nada do que foi dito até agora, guarde isso. Você tem a quem recorrer. E não é Davi.
Embora ele tenha escrito um modelo perfeito de oração, de quando se enfrenta situações de perigo, não é Davi a quem você e eu podemos recorrer, mas é ao filho de Davi. É a Jesus Cristo, que foi perseguido e morto, mas foi acudido. Deus o Pai não deixou a sua alma na morte. Recorra a Ele, recorra a Jesus. Ele enfrentou as situações mais perigosas que você jamais enfrentará, e ele se manteve firme. Ele disse aqui: firme está o meu coração em Deus. Jesus se manteve firme. E por isso ele pode te ajudar. Ele pode me ajudar. Nós não vamos conseguir ter essa firmeza toda. Talvez vai falhar a nossa confiança. E quando nós vacilarmos, tivermos medo, ansiedade, vamos olhar para Jesus, para o servo perfeito. Porque ele foi perfeito até o fim. Então, concluindo, em primeiro lugar, siga esse modelo de como enfrentar situações perigosas. Aproveite esse ensino, aproveite essa instrução, ore com confiança em Deus, aspire pela glória de Deus, tenha firmeza de coração, louve ao Senhor. Então, siga esse modelo. Mas, em segundo lugar, não pense que você será capaz de seguir perfeitamente esse modelo. Você não será capaz. Em terceiro lugar, recorra a Cristo. Recorra a Ele para te ajudar, pois Ele foi perfeito em todo o seu procedimento. Amém?